Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe o seu coração nesta sexta-feira, 20 horas, terminando o nosso feriado de sexta-feira. Quero deixar uma ministração ao seu coração nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial, que este feriado tenha sido um feriado abençoadíssimo na sua vida. Comemoramos a Páscoa, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração, que quero iniciar no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 1 e o verso 2 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. A palavra desta noite, a meditação desta noite, o tema foi por mim e foi por você que Jesus morreu. Ele deu a sua vida por mim e por você. Portanto, nós precisamos entender o plano e o propósito que Deus tem através de Jesus. Enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, para proporcionar a nós a garantia da eternidade com Deus. Eu e você somos pecadores. Nós já conhecemos o Senhor, já o recebemos como Senhor e Salvador, Jesus. Somos pecadores justificados, mas há tantos que ainda não foram justificados, porque ainda não conhecem a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 2, o versículo 9, o livro de Hebreus cita claramente que ele provou por mim e por você a sua morte na cruz do Calvário. Capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Jesus provou a morte lá na cruz do Calvário, foi por mim e por você. E foi por toda a raça humana. Se ele veio para morrer com esta proposta, ele morreu por mim e morreu por você. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz o seguinte, no capítulo 5, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Jesus se fez pecado por mim e por você. Essa é a questão. Foi por isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, assumindo todos os nossos pecados. Lucas escreve na sua carta, Lucas capítulo 24, ele diz o seguinte, capítulo 24, o versículo 26. Quero ler com você o que o Evangelho de Lucas nos cita, que é muito importante, que é similar àquilo que Paulo acabou de citar lá em 2 Coríntios 5. Capítulo 24, o versículo 26. Diz assim: Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Sim, porventura não foi necessário que Jesus viesse a padecer? Era necessário, era uma missão a qual lhe estava incumbida e sob sua responsabilidade. Portanto, ele teria que passar pela cruz. Jesus sabia que mais cedo ou mais tarde ele passaria pela cruz. Isso estava prescrito, já estava determinado e ele sabia. E por isso que ele se estava preparando para esse momento no Getsêmani, todos os dias orando, para que quando chegasse o momento ele pudesse suportar a pressão, a perseguição que houvesse sobre a sua vida. Paulo escreve a carta em Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz: Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, eu já morri para as coisas desse mundo, estou crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo agora habita na minha vida. E a vida que eu vivo aqui na face da terra, vivo-a pela fé através do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, deixando bem claro, a Bíblia quer dizer o seguinte, que ele morreu por mim e por você. Ele se deu, doou, diz a Bíblia, por mim e por você. No mesmo livro, Gálatas capítulo 3, o versículo 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Como está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado ou for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito em meu e em seu lugar. Ele assumiu a nossa responsabilidade. Ele se colocou em nosso lugar. Ele morreu a minha morte. Ele morreu para que eu e você obtivéssemos vida e vida abundante. O apóstolo Pedro, ele nos diz o seguinte na sua carta, capítulo 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz, portanto, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na carne, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos aonde? A Deus. Esta é a questão. Ele morreu assumindo a nossa responsabilidade, padeceu por mim e por você, assumiu a nossa identidade de pecador, para que nós pudéssemos ser justificados. Aqui entra a lei da justificação. Nós somos justificados pela graça de Cristo em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Ele tomou o nosso lugar, assumindo a nossa forma de pecado, e sobre si foi lançado todos os nossos pecados e as nossas misérias e situações foram lançados sobre ele. Quando você chega no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Páscoa é isto. Jesus veio para morrer em nosso favor. Jesus morreu por mim e por você. A Bíblia deixa muito claro, porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que ele deu o melhor que ele possuía, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e para nos dar a garantia da vida eterna. Para que Jesus morreu? E por que Jesus morreu? Quando nós olhamos a primeira epístola de João, no capítulo 4, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho por oferta aos nossos pecados. Ele, diz a Bíblia, nisto se revela o amor da parte de Deus de ter enviado o seu Filho para morrer em nosso favor. Não que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para oferta pelos nossos pecados. Observe que o amor de Deus se revela aqui, enviando Jesus para morrer em favor de mim e de você. Foi para isso que Jesus morreu, assumindo o nosso lugar. Por que Jesus morreu? Para conduzir-nos a Deus. Pedro nos diz na sua epístola, no capítulo 3, a sua primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, ele diz assim,
porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eu já li esse versículo agora há pouco. Então, veja só, ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. Padeceu pelos nossos pecados. O justo morre pelos injustos. Eu estou repetindo o mesmo versículo. Jesus morreu para quê? Para libertar-nos do mundo perverso. Gálatas, Paulo nos diz em sua carta escrita à igreja de Gálatas, ele diz o seguinte, no capítulo 1, o versículo 4, ele descreve, nos ensinando e abrindo os nossos olhos em relação para libertar-nos deste mundo perverso, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Foi para isso Jesus veio, para nos libertar desse sistema opressivo, enganoso em que nós estamos vivendo. Que se nós tivéssemos liberdade, numa hora dessa não estaríamos aqui fazendo o que estamos fazendo. Certamente estaríamos fazendo outras coisas sim, boas, agradáveis, mas devido à nossa liberdade está restringida, passamos por situações desta natureza na face da terra. Jesus, ele se deu por mim e por você, para nos livrar desse sistema perverso, enganoso, malicioso e maligno. Jesus, ele morreu para me livrar do pecado. Romanos, no capítulo 6, Paulo escreve à igreja de Roma, e ele diz o seguinte, capítulo 6, no versículo 5 em diante, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer os seus desejos, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre dos mortos. Nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado não tenha mais domínio, o pecado não tenha mais força sobre a minha vida. Foi para isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para nos livrar do pecado. Pecado, a partir do momento que a pessoa nasce de novo, deve ser um acidente. Não deve ser algo que tem que ser praticado todos os dias. É possível fugir do pecado tendo uma vida de santidade, de dedicação, de esforço e fugindo da aparência do mal, segundo a palavra de Deus nos descreve. E outra coisa que é muito importante, ser cheio do Espírito, buscar o enchimento, porque uma vez cheio do Espírito não terá desejo das práticas e nem tampouco estará sujeito às práticas do pecado. Por que Jesus morreu? Ou Jesus morreu para quê? Para nos salvar da ira vindoura. Paulo nos diz na carta de 1 Tessalonicenses, ele descreve o seguinte, no primeiro capítulo, verso... Primeira Epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus,
que nos livrará da ira futura. Nós estamos sendo alcançados, fomos alcançados para quê? Para que não venhamos sofrer danos com relação à ira futura. Deus está nos proporcionando a oportunidade de termos uma vida nova, uma eternidade com Ele, libertos do pecado, livrar-nos do pecado e livrar-nos da futura ira, a eternidade. Para que a nossa eternidade seja com Ele. Por isso, é esperar dos céus ao seu Filho, que ressuscitou, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos esperando o seu retorno e esperando e confiando nele. E ele há de nos livrar da ira futura, segundo o que nos descreve o apóstolo Paulo, como já lemos aqui. Outra questão, por que Jesus morreu? Para nos fazer um povo exclusivamente, somente dele. Tito nos diz o seguinte na sua carta, no capítulo 2, verso 14, Tito descreve o seguinte, capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si, um povo especial, zeloso e de boas obras. Quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, é interessante. Ela está lá no mundo, pecador, prática constante, erros, desconhece a verdade, não sabe como funcionam as coisas, e ela vem para Jesus. Há uma transformação linda e maravilhosa que acontece nesse exato momento. E aí acontece isso que nós vimos aqui no capítulo 2, o versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir, ou redimir de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo especial e zeloso. Você passa a ser filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você não é mais bastardo, não somos mais bastardos. Uma vez ao receber a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Filhos. E como filhos, temos garantias, temos proporcionadas a nós garantias eternas e também presentes aqui já na face da terra. Portanto, é muito importante que eu e você temos esse conhecimento que somos exclusivos, fazemos parte de um povo especial, somos um povo especial. Deus nos chamou para esta proposta. Você deve ter ciência que Jesus morreu por você, para que você se torne propriedade particular do Deus Todo-Poderoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem ciúmes de você. Deus ama a sua vida. Portanto, viva uma vida que realmente agrada ao coração de Deus. Porque Jesus morreu para que possamos viver para Ele. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta, no capítulo 5 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, ele diz o seguinte, vou ler aqui, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Querido, a partir do dia que eu e você aceitamos Jesus, nós não temos mais direito de dizer agora eu vou viver para mim. Não, você vai viver para Deus. Eu e você fomos chamados, propriedade particular do Deus Todo-Poderoso, exclusivos, vivendo para Ele. Somos dele, exclusivamente dele. Vou ler de novo. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si. Eu e você, a partir do momento que aceitamos Jesus, somos propriedade do Deus Todo-Poderoso. Não podemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora você vive para Deus. Amém? Eu e você vivemos para Deus. Que coisa linda. A vida que nós temos aqui na face da terra é para agradar a Deus. Tudo que fazemos é dele, por ele e para ele.
para que o seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Não posso deixar de citar o que Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 6, o versículo 10 a 13. Ele diz o seguinte, Romanos 6, capítulo 6, verso 10 a 13. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos mortos, e morto não tem poder de ação. O morto não tem poder de falar, de fazer, querer, exigir. Uma vez morto para o pecado e agora vivendo para Deus em Cristo Jesus. Vivemos para Ele, somos dele o tempo todo. Portanto, tudo que você fizer, lembre-se, seus passos, sua vida, minha vida é dele. E nós fomos chamados para viver para Ele, engrandecer o seu nome, amá-lo em todo o tempo e honrá-lo em todo o tempo. Jesus morreu para que nós possamos nos tornar semelhança dele. A primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo 2, nos diz o seguinte, primeira epístola de João 3, 2, diz assim, a palavra de Deus nos revela aqui, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus por esta revelação importante que a palavra de Deus nos escreve aqui. Amados, somos agora filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, nós teremos um corpo transformado, num abrir e fechar de olhos haverá uma transformação, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse texto tão importante, mas não poderia deixar de citar, junto a esse texto, Romanos, capítulo 8. Romanos, na sua carta, no capítulo 8, verso 29, diz o seguinte, Romanos 8, 29. Que o que dantes conheceu os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Um dia, todos nós vamos poder ter o privilégio de estar lá e desfrutando desse momento especial. Capítulo 8 de Romanos, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Pai nosso. Glória a Deus. Agora, como filhos, a nossa missão é orar, é tratar Deus como Pai, com respeito, com honra, porque nós temos a um Pai e um dia seremos semelhantes a Ele. A Bíblia continua dizendo, verso 16 de Romanos 8, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação no teu interior. E se há uma testificação de que você ainda não é, sabe o que você precisa fazer? Receber Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer os seus pecados, pedir que escreva o seu nome no livro da vida, e então automaticamente, dali em diante, você vai continuar lendo, estudando a palavra, e o Espírito Santo vai testificar no seu coração a adoção de filhos, de filho. A Bíblia nos diz, Romanos 8,17, e se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vai chegar este dia. Hoje, por amor ao Evangelho, padecemos. Situações as mais adversas acontecem. Jesus deixou claro que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis.
A prova de que enquanto nós estivermos aqui na face da terra, vamos passar por tribulações. Irmãos nossos na China, na Coreia do Norte e outros países, Eritreia, perseguição, quanto sofrimento, igrejas fechadas, destruídas, cristãos mortos, quanta perseguição já houve contra a igreja, e ainda haverá. A perseguição, cada tempo ela vem com uma força muito grande sobre a igreja em algumas nações do mundo. Por isso nós precisamos estar preparados. Muitas vezes você está sendo perseguido na tua própria casa, por um familiar seu que te odeia porque você agora é crente, servo do Deus Altíssimo, é filho de Deus. E como filho de Deus você tem promessa. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Meu irmão, nós vamos herdar uma eternidade com Deus. Compensa esse esforço, compensa esse sacrifício. Sim, Jesus morreu para me dar vida e vida abundante. Portanto, eu preciso entender isso, que eu tenho uma eternidade toda pela frente. E o esforço que eu estou fazendo hoje é para estar lá um dia, na sua presença, servindo, amando, adorando, honrando, bendizendo a Ele e vivendo toda a eternidade para glorificar e exaltar o seu nome. Eu não posso deixar de encerrar esta ministração sem que fizesse uma menção do profeta Isaías. Isaías é um profeta messiânico, a qual tem revelação já nos seus dias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte no capítulo 53, eu vou ler alguns versículos, vamos acompanhar aí a leitura. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo. Perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, diz Isaías, andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui está um exemplo do Messias, do Senhor Jesus, e o relato que Isaías revela em relação à sua morte. Isaías já estava profetizando a respeito da morte de Jesus 2000 anos antes da sua vinda. E finalizando o capítulo 53 de Isaías, o verso 12, diz que ele levou sobre si os pecados de todos e pelos transgressores intercede. E é verdade. Jesus levou sobre si os pecados de toda a raça humana. Portanto, eu e você somos justificados pelo sangue de Jesus. Páscoa é passar por cima. E a morte de Jesus passando por todos, Jesus passando lá na cruz do Calvário, esse momento de sofrimento. O seu sangue foi derramado lá na cruz do Calvário em favor da minha vida e da sua vida. E que todos os lares da nossa nação brasileira permita que Jesus seja o Senhor da sua casa. O que eu preciso fazer para que Jesus se torne o Senhor da minha vida? Recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha pequeninez, reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso nascer de novo. E eu preciso ser justificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que me purifica e me justifica. Portanto, é o sangue de Jesus que me limpa e me lava. Lá no Antigo Testamento era necessário que o animal fosse morto para que o pecado fosse expiado. Mas no período da graça, nós sabemos que Jesus morreu por nós, Cordeiro Pascual.
Ele morreu a minha morte, para que eu e você possamos viver a vida de Cristo Jesus aqui na face da terra, uma vida santa, uma vida justificada, lavada, abençoada pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E que o meu e o seu nome estejam escritos no livro da vida todos os dias. É muito importante relembrar isso ao coração de Deus. Senhor, que o meu nome esteja escrito lá no livro da vida. Continue mantendo meu nome lá. Eu quero honrá-lo a cada dia com as minhas atitudes. Um aluno pode ser expulso de uma escola? Sim. O seu nome pode ser tirado do livro da escola? Sim. Será que o nome de alguém poderia ser tirado do livro da vida? A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas e aquele que não perseverar? Corre o risco de não ser achado escrito no livro da vida. Portanto, é muito importante que eu e você mantenhamos a nossa postura de manter-nos firmes com o Senhor. Hoje é Páscoa e celebramos a morte de Jesus. Domingo celebraremos a sua ressurreição. Jesus morreu por mim e por você. Nós precisamos reconhecer isso, que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. E eu quero orar com você ainda nesse instante, orar para que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos fortaleça em Cristo Jesus a cada dia. Aí onde você está, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é um momento exclusivo, pessoal, particular seu. Você pode fazê-lo, confessando os seus pecados, pedindo que o seu nome seja escrito no livro da vida. E a Bíblia nos diz que quando o Senhor chamar, serão abertos 2 livros, o livro da vida, que contém o nome de todas as pessoas, e o livro das obras, a qual contém todas as nossas obras. Portanto, nós vamos orar nesse instante para que Deus nos abençoe e mantenhamos firme o nosso compromisso com Deus de servir e honrá-lo durante toda a nossa existência. Por mais difícil que seja, Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado nos confortam nos momentos mais difíceis. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta e é Ele que nos sustenta. Feche os seus olhos se você puder fazê-lo. Pai, eu te agradeço nesta noite, esse momento especial que celebramos a Páscoa, a tua morte na cruz do Calvário. E aqui recordamos nesta noite, através da tua palavra, vários textos que mostram a importância da tua morte, que tu morresses para a nossa justificação, tu morresses para a nossa redenção, tu morresses para nos libertar do mundo, do pecado, para nos salvar da ira vindoura, para nos fazer um povo exclusivamente seu, homens e mulheres que vivem para ti e para o teu louvor, para sermos semelhantes a ti. É muito importante que o teu sangue passe sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o meu nome já está escrito no livro da vida, porque há muito tempo tenho te pedido, Senhor, anos atrás, quando recebi o Senhor, e sempre relembrando, confiante que o nosso nome se mantém escrito, mantém o nosso nome ali escrito, e queremos honrar e perseverar na nossa atitude de fidelidade até o dia em que o Senhor nos chamar. Pai, eu te agradeço, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã que tem ouvido esta palavra, mantenha a sua fé firmada no Senhor. Abençoe, Deus, também aquele ou aquela que está recebendo ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Escreva seu nome no livro da vida, perdoe os seus pecados e o torne filho de Deus, nascido de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço por esse momento especial. A ti a nossa gratidão, louvor e exaltação. Abençoe a nossa cidade de Andradina. Ministra a tua cura sobre ela em todos os aspectos. Essa cidade seja saudável na área espiritual, na área física, na área humana, na área empresarial, seja saudável na vida cristã. Ó Deus, que os crentes dessa cidade sejam cheios do Espírito
Espírito, movidos pelo teu poder. Abençoa o estado de São Paulo. Ó Deus, traga paz sobre o nosso estado, traga saúde. Eu profetizo saúde sobre o nosso estado, como temos profetizado todos os dias. Nós cremos no teu poder. Esse estado é um estado saudável. O Brasil é uma nação saudável. Povo abençoado, guarda, Senhor, a nossa nação brasileira, guarda nossos líderes políticos, guarda, Senhor, e nos livre de todo intento das trevas. Ó Pai, e põe por terra todo projeto maligno contra a nossa nação brasileira e guarda-nos, Senhor. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de cultuar o Senhor. Mantenha-nos, ó Deus, livres, ó Deus, de toda perseguição, de todo intento maligno, e para que o teu nome a cada dia seja exaltado, engrandecido e glorificado. Abençoe, ó Deus, o teu povo com toda sorte de bênçãos espirituais. Se alguém, ó Deus, passando mal ou alguma dor, algum mal-estar, traga saúde nesta noite, na autoridade e no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, obrigado por ter nos acompanhado até esse presente momento e fazer companhia conosco aqui. Sem a sua presença estaríamos sozinhos, mas obrigado, que Deus abençoe. Amanhã, sábado, teremos a ministração do Léo Ferro, estará ministrando amanhã, ok? Que Deus te abençoe e atenha-se ao recado que está lá na página da igreja para o domingo. Então atenha-se, esteja atento, verifique lá, deixamos um recadinho lá para você que é membro da igreja, visualize e nós seremos abençoados para a glória de Cristo Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Deus abençoe a sua vida e tenha um excelente final de noite, abençoadíssimo, em nome de Jesus. Um abraço a todos, nós amamos aos queridos irmãos, aos de longe, aos de perto, a todos os membros do Ministério da Igreja, os que nos assistem no estado e fora do estado, em outros lugares também, em outras partes do mundo. Que Deus abençoe, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um abraço em nome de Jesus. Amém.